Abraão, impulsionado por sua fé inabalável, deixou a casa de seu pai sob o comando de Deus, levando consigo seu sobrinho Ló. A jornada de ambos representa a eterna busca do homem pela verdade espiritual, contrastando com as tentações do mundo material. Abraão se dedicou às promessas divinas, enquanto Ló, cego pela ambição, escolheu um caminho egoísta e foi para Sodoma. Este momento ecoa Provérbios capítulo 16 versículo 25, onde se lê: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Ao observar o Vale do Jordão, Ló se encantou com sua beleza e fertilidade, lembrando o jardim do Senhor. No entanto, sua decisão de acampar perto de Sodoma, uma terra de grande iniquidade, reflete Mateus capítulo 6 versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. A escolha de Ló representou uma preferência por riquezas terrenas em detrimento dos valores espirituais. Enquanto isso, Abraão, próximo aos grandes carvalhos de Mamre em Hebrom, recebe a visita de 3 homens misteriosos. Esta cena simboliza a hospitalidade e a fé, conforme Hebreus capítulo 13 versículo 2. Não negligencieis a hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Abraão, reconhecendo a presença divina, demonstra humildade e reverência. A atitude de Abraão ao servir os visitantes, oferecendo água, pão e um lugar para descansar sob a árvore, reflete o espírito de serviço e generosidade, alinhado a Filipenses capítulo 2 versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Sua pronta ação em servir mostra sua disposição em ser um servo de Deus. Abraão se apressa em preparar uma refeição suntuosa para os visitantes, simbolizando o ato de dar o melhor a Deus, como expresso em Colossenses capítulo 3 versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Enquanto os homens comem, perguntam por Sara, anunciando a promessa divina de que ela terá um filho, apesar da idade avançada do casal, ressoando a mensagem de Lucas capítulo 1 versículo 37. Pois para Deus nada é impossível. A reação de Abraão ao ouvir a promessa divina, um riso de incredulidade, é um reflexo humano diante do milagre e mistério de Deus, como ecoado em Jeremias capítulo 32 versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso, haverá coisa demasiadamente difícil para mim? O questionamento do Senhor sobre a risada de Sara revela sua onisciência e também serve como um lembrete de que a fé deve transcender as circunstâncias, conforme Hebreus capítulo 11 versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O Senhor, ciente do coração temeroso de Sara, afirma que ela realmente rira. A interação revela a onisciência divina e a natureza humana vulnerável, como em Salmo 139 verso 2. Tu sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Os homens então se levantam, olhando em direção a Sodoma, com Abraão acompanhando-os. Neste momento, o Senhor pondera se deve revelar a Abraão seus planos, destacando a relação única entre Deus e seu servo. A reflexão de Deus sobre compartilhar seus planos com Abraão sublinha a estreita comunhão entre eles. Deus considera Abraão não apenas um servo, mas um amigo, predestinado a ser uma grande nação, conforme Gênesis capítulo 12 versículo 2. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Deus espera que Abraão ensine a justiça e a retidão a seus descendentes, reafirmando a promessa de bênção. Ao anunciar sua intenção de averiguar os pecados de Sodoma e Gomorra, o Senhor demonstra sua justiça e preocupação com a maldade da humanidade. Este momento reflete Jeremias capítulo 23 versículo 24. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Deus está atento ao clamor resultante da injustiça e pronto para agir. Abraão, permanecendo diante do Senhor, inicia um diálogo audaz, questionando se Deus destruiria os justos junto com os ímpios. Ilustrando uma busca por compreensão e justiça divina, este diálogo ressoa com Miqueias capítulo 6 versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. A resposta de Deus a Abraão, prometendo poupar a cidade se houver 50 justos, mostra sua disposição para a misericórdia e justiça. Este diálogo entre Deus e Abraão destaca a importância da intercessão e da compaixão divina,
como visto em Tiago capítulo 5 versículo 16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Abraão, humildemente ciente de sua própria mortalidade, continua a interceder por Sodoma. Sua persistência em negociar a vida dos justos ilustra a importância da persistência na oração, ecoando Lucas capítulo 18 versículo 1 a 8, a parábola do juiz injusto. A cada redução no número de justos necessários para poupar a cidade, Deus demonstra sua paciência e misericórdia. Este intercâmbio sublinha a natureza compassiva de Deus, como em Salmos 86 verso 15. Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-te e grande em benignidade e verdade. Abraão encerra sua intercessão, e os homens se dirigem para Sodoma, enquanto o Senhor permanece com Abraão, confirmando a aliança e destacando a singularidade de Abraão como amigo de Deus. O episódio de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra é um testemunho da interação profunda entre Deus e o homem, destacando a importância da justiça, misericórdia e fé na relação entre o Criador e suas criaturas. Este diálogo exemplifica o papel do homem como mediador e intercessor diante de Deus, assim como a paciência e a compaixão divina em resposta às súplicas fervorosas. Ao contemplarmos a jornada de Abraão, somos confrontados com a dualidade da condição humana, a busca espiritual inabalável em meio às tentações materiais. Sua intercessão por Sodoma ressoa como um eco através dos séculos, lembrando-nos da responsabilidade compartilhada de buscar justiça, cultivar a compaixão e persistir na oração. A cena das negociações entre Abraão e o Senhor, comovente e provocativa, nos desafia a refletir sobre nossa própria disposição em interceder pelos outros, mesmo em meio à escuridão. Como Abraão, somos chamados a ser agentes de misericórdia em um mundo muitas vezes marcado pela injustiça. A promessa divina de poupar a cidade por amor aos justos destaca a importância de vivermos vidas íntegras e retas, sendo luz em meio às trevas. Em um mundo onde a compaixão muitas vezes cede lugar à indiferença, somos convocados a seguir o exemplo de Abraão, cuja busca por justiça foi alimentada pela fé inabalável. Ao contemplarmos a relação única entre Deus e Abraão, somos lembrados de nossa própria jornada espiritual e da necessidade de cultivarmos uma profunda comunhão com o divino. A pergunta que ressoa é: seríamos capazes de persistir na busca pela justiça e na intercessão pelos outros, mesmo quando confrontados com desafios aparentemente insuperáveis? Que a história de Abraão nos inspire a enxergar além das aparências, a buscar a justiça com paixão e a persistir na oração, confiantes de que, mesmo em meio à escuridão, a luz da compaixão e da misericórdia pode prevalecer. Que possamos, como Abraão, ser amigos de Deus, guiando nossas vidas por princípios que transcendem as convenções mundanas e refletem a essência divina que reside em cada um de nós.